Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem. Faz uns dias que eu venho trabalhando umas coisas em mim, sabe? Umas ideias. E faz muito tempo que eu escutei essa história. Uma história que eu vou contar para vocês. Vocês conhecem a história da vaquinha? Da vaquinha? Ah, com certeza muitos de vocês conhecem. Eu conhecia a história da vaquinha, mas ontem eu não lembrava bem da história da vaquinha. Eu lembrava em espanhol se diz moraleja. Em português se diz moral da história, né? A história da vaquinha é a seguinte. Tinha um monge tibetano, eu vou contar como eu contei. Tinha um monge tibetano que peregrinava pelos vilarejos. E aí onde ele ia, depois que ele saía do lugar, as pessoas ficavam mais prósperas, mais felizes. E ele estava passando por um vilarejo e foi parar numa casa que era pobrecinha, onde tinha uma família muito grande. E aí ele dormiu lá, ele e o discípulo, né? Eles dormiram lá, e aí o homem falou assim: ah, a gente tem só leite para oferecer para vocês, porque Aí dia seguinte eles acordaram e tomaram um copo de leite, comeram um pedaço de queijo, comeram um pouquinho de mingau. E aí o monge falou para eles assim, porque o homem voltou a se desculpar, né? E falou assim: olha, seu monge, a gente é muito pobre, muito humilde, a gente só vive, E aí o monge falou assim: então, mas quem que dá o leite, o queijo e o mingau para vocês todos os dias? Então, seu monge, a gente tem uma vaquinha que proporciona pra gente tudo isso pra gente sobreviver. E com isso a gente sobrevive. E aí o monge terminou de tomar seu café da manhã, seu desayuno, e foi embora. Caminhou uns passos e voltou. Catou a vaca e jogou pelo precipício. Aí o discípulo do monge ficou se revoltado, muito revoltado. Falou assim: meu Deus, por que você matou o único sustento que eles têm? Eles só vivem, só sobrevivem com o que essa vaca dá para eles. E você matou. O monge, inabalável, virou as costas e foi embora. Um ano depois, 1 ano e meio depois, o monge volta para a cidade. E volta para a casa essa casinha que tinha acolhido ele para dormir de novo, não sei o quê. Aí ele chegou na casinha e não era mais uma casinha. Era uma casa linda, toda bem parafernada, toda bonita, e não sei o quê, blá, 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 e E aí, né, passou a noite, ao dia seguinte, eles tomaram café da manhã, e só que no café da manhã tinha leite, tinha fruta, tinha, sei lá, era muita prosperidade. E aí o monge falou assim: o que aconteceu nesse ano que vocês, né? Aí o homem falou assim: então, sabe o que aconteceu? Uma tragédia. A nossa vaca, que era o nosso único sustento, foi pro brejo, caiu do precipício, morreu. E a gente ficou sem vaca. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que sair daqui. Teve que procurar outras coisas. E aí a gente olhou para fora e viu que a gente tinha um quintal enorme. E aí a gente plantou milho. E aí a gente plantou trigo. E aí a gente plantou árvores frutais. E a gente fez farinha. E aí foram contando todas as coisas que aconteceram. Qual que é a moral da história? E eu fiquei pensando nessa história. Estou contando a história porque fiquei uns 4, 5 dias pensando na história. Mas eu conheci essa história há muito tempo. O Carlos entrou a live. Tá vendo, Erika? É isso. Aí, né? Eu fiquei pensando na história. E aí umas coisas que vinha refletindo. Aí o que eu fiz, galera?
Eu falei assim, não, eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Aí eu catei e chamei minha filha. Uma das minhas filhas, porque os que vocês sabem, eu tenho 4 filhas. Mas eu chamei uma das minhas filhas e o Lucas, que é meu filho adotivo. Não é meu filho adotivo, é minha filha, porque ele é namorado, marido, juntado com minha filha, é meu filho. Aí eu chamei eles e eu contei a história da vaquinha pra eles. Aí eles ficaram assim. Eu falei assim, então, eu chamei vocês para falar para vocês o seguinte. Eu venho fazendo de conta, ou seja, eu venho responsabilizando vocês, não só vocês, toda a situação da minha vida, pelo que está acontecendo. Porque a gente, sei lá, porque vocês não se mexem, porque vocês não fazem isso, porque vocês não fazem o outro. Mas na verdade, sou eu. E por que vem isso aqui à tona? Porque o Lucas falou pra mim no carro, o Lucas tinha falado pra mim assim, Sol, quando que você vai se dispor? A gente tá pra gravar esse vídeo há 2 dias ou 3 dias e você não sei o que, você inventa o que fazer, papapá, papapá. E eu sei que tô sendo chato, mas papapá. Eu olhei pra ele no carro e falei assim, não, você não tá sendo chato. Eu ri no momento, como eu falei ontem, que eu rio. Quando eu fico assim, eu rio, eu tiro sarro. No momento eu ri, mas quando eu cheguei em casa e pensei nisso, pensei na história da vaquinha, aí eu falei assim, putz, cara, ele tá certo. Aí eu chamei ele e falei assim, cara, você viu o que você falou pra mim no carro? Ele falou assim, o que, Sol? Depois que eu contei a história da vaquinha. Então, você tá certo, cara. Você tá totalmente certo de me chamar às contas. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu tô me sabotando. Que eu não quero que minhas coisas deem certo. Sabe por quê? Mas ficou muito claro pra mim por quê, Lucas. E aí ele ficou me olhando, porque ele sempre espera algumas loucuras de mim. Falei, sabe por quê? Porque eu tô me sabotando. E sabe por que eu tô me sabotando? Porque eu percebi que eu não quero ser a vaquinha. E eu estou me sentindo a vaquinha aqui. E aí eles ficaram assim, e eu acho que eles entenderam. Eu acho que eles captaram. Porque ficou de boa. Aí eles falaram e eu falei. E aí eu restaurei com eles. Porque é verdade. Então, a moral da história para mim é a seguinte. Aí depois chamei a minha outra filha e falei a mesma coisa. E falei assim, cara, se eu tivesse uma mãe... Não, falei assim, se eu me colocasse no seu lugar, para minha outra filha, e eu tivesse um marido, porque ela é casada, e tivesse uma filha, e morasse com a minha mãe, por mais que minha mãe era a pessoa mais legal do mundo, que era minha mãe, eu acharia um saco. E eu tô entendendo que você acha um saco. E aí eu contei a história da vaquinha para eles. E aí ela ficou olhando assim. E aí eu falei assim, então, a minha vaquinha, qual é a minha vaquinha? A minha vaquinha é vocês perto de mim. A minha vaquinha é, de alguma maneira, controlar toda a situação. Não para mal, porque a gente não faz as coisas assim, eu vou com a vida da pessoa. Não, é porque é o que é. Aí eu falei assim, então, qual é a sua vaquinha, cara? Qual que é a sua miséria que você não solta? E eu não estou falando só miséria do dinheiro. Qual é a sua miséria daqui de dentro que você não solta? Qual é a miséria que você não quer olhar no espelho? Que você não precisa reconhecer para os outros. É muito importante reconhecer para os outros. Porque, cara, eles te mostram o que você quer, o que você é. Aí, se você quer olhar, você olha. Dói. Dói muito. Dói muito olhar. Eu vou falar a verdade. Você não quer olhar. Porque a miséria dói. Se aperta dentro.
Mas qual é a sua vaquinha? Qual é a crença? Qual é a coisa que você não solta? E isso que você não solta te prende, te para e não te deixa ser. Qual é? Vocês pensaram nisso? É para refletir. E aí quando eu falo assim, abre mão, cara, abre mão. Abrir mão é tão libertador. É tão libertador você abrir mão de ser perfeito. Você abrir mão de ser, eu sou fantástico. É muito libertador. De parecer bem. E aí ficou presente para mim isso, cara. Quais são as nossas vaquinhas? E pegar isso com leveza. Para que você vai se torturar? Não adianta se torturar. Vai fazer o quê? Eu tenho uma coisa que eu falo muito para minhas filhas. Vou cortar os pulsos com uma colher de pau. Cara, não adianta. Não adianta. O mais legal de tudo é você adquirir consciência e jogar a sua vaca pelo brejo. Porque ela te para. A minha filha tá rindo, tá? Então, essa é a lição de hoje, gente. Vocês estão vendo que todo dia eu penso alguma coisa e eu levo na minha vida e eu pratico. E eu tento pegar e levar com leveza. Tem dias que não dá para levar com leveza, gente. Essa é a verdade. Tem dias que a gente tá muito pé da vida com a gente mesmo e não dá para levar a vida com leveza. Só o fato de você falar assim, putz, que... A Érica tá falando que você é maravilhosa. Obrigado, Érica. Entendeu? Com leveza, gente, leveza. Quando você olha para a situação e você fica muito pé da vida, aí você lembra qual, no que eu falei numa outra live, que já nem lembro qual que é, você lembra assim, qual é a minha palavra para hoje? Qual é a minha palavra para... Cara, não é simples. Eu vou falar uma coisa, quando eu escuto coisas de autoajuda, eu falo assim, nossa, que simples. Nossa, é muito... Não é simples. Não é simples, sabe por quê? Porque tem uma coisa que chama personalidade, tem uma coisa que chama encheção de saco de nós mesmos, que não nos deixa ser que as coisas sejam simples. É como outro dia eu falei assim, a nossa sacolinha de pedra tá ali para pesar. Então não é simples. Não é simples você largar a sacolinha e dizer, agora eu tenho tempo para fazer o que eu quero. Nossa, mas eu sou egoísta. Aí tá a pedra de novo. Nossa, mas, né? Elas precisam. Aí tá outra pedra. Nossa, mas... E aí você volta a colocar todas as pedrinhas na sua mochila, porque é muito mais fácil você justificar que você não faz. É muito mais fácil. E aí está a sua vaca encostada nas suas costas. De novo. Você jogou ela pelo brejo. E aí você catou ela de novo e colocou na sua mochila, porque você não pode ir sozinha, né? A sua miséria tem que ir com você, para você sobreviver. Entendeu? Então fica a dica, gente. Qual é a sua vaca? Qual é a sua miséria? Qual é? Vai pegar isso com leveza e falar assim, putz, cara, é verdade. Ontem eu olhei para isso e falei assim, meu, por que eu estou ainda pegada a controlar? Por que tudo tem que passar por mim? Por quê? Porque isso me dá segurança?
Por quê? Porque isso me faz sentir importante? Depois tem outra coisa que eu escutei esses dias, que eu sou a engrenagem da família. Assim, meu Deus. Quantas engrenagens da família temos aqui? Deixa eu fazer um sorteio, com certeza todo mundo. Se vocês acham que se vocês não estivessem ali nesse lugarzinho, a sua família não anda. Deixa eu te contar uma coisa, é mentira. A sua família anda assim. Com engrenagem ou sem engrenagem. Então fica a dica. Qual é a sua vaca? Ou seja, qual é a sua miséria que você não quer soltar, largar brecho para baixo, para você descobrir que o poder que você tem e quem você realmente é. Olha para isso hoje, mas não olha com dor. Ai, meu Deus, eu sou uma mãe controladora. Não, olha para isso e fala assim, eu sou isso. Eu não sou isso. Eu estou agora assim. Mas eu sou liberdade, eu sou conexão, eu sou amor, eu sou transformação, eu sou amizade e eu sou leveza. Isso que eu sou na minha maneira de ser. Eu estou assim, mas eu sou isso. E eu não quero isso. Então eu vou ser isso. E isso aqui vai pro brejo.